Eu sempre tive uma vida muito complicada. A minha infância foi horrível, um pesadelo. Eu lembro que a minha mãe vivia nas portas dos bares, bebendo, fumando cigarro. Era raro ter um dia que a minha mãe não tivesse bêbada. E ela sempre deixava a gente na casa dos vizinhos, na casa da nossa tia. E era horrível ficar na casa da minha tia. Eu lembro que era um pesadelo, era pior ainda. A minha vida sempre foi assim. Sabe? A minha mãe bêbada, a minha mãe discutindo com os outros nas portas dos bares, eu morrendo de vergonha dela. Eu não gostava de que as pessoas me vissem na rua e diziam, olha a filha da bêbada, a filha de fulana, não sei o quê. Eu morria de vergonha dela. E quando chegava em casa bêbada, brigava comigo e com minhas irmãs, e discutia com a gente, e batia na gente. Era um inferno. Por causa disso, eu, com 12 anos de idade, eu comecei a querer sair de casa o mais rápido possível. Eu queria, porque queria, sair de casa. Só que eu não queria, eu não pensava em me casar, me juntar. Eu não queria sair de casa para morar com algum rapaz, com algum homem, né? Eu queria sair de casa de outro jeito, mas eu não sabia como. Um dia chegou uma família nova, na verdade era em outro bairro, né? Só que um dos meninos, né, viviam brincando com os outros meninos do meu bairro. E esse menino, ele não tirava o olho de mim. Ele tinha 15 anos. E ele ficava chamando a minha atenção, ele ficava querendo conversar comigo, mas eu nunca ligava pra ele. E teve um dia que, de noite, gente, de madrugada, esse menino começou a jogar pedras na minha janela, né? Até então eu não sabia quem era, né? Eu acordei, levantei e fui ver quem era e vi que era ele, que tava jogando pedrinhas na janela do meu quarto, né? A minha mãe tava tão bêbada nesse dia que nem ouviu nada, né? Nem sequer acordou. Aí ele fazendo um sinal pra eu descer, e eu fui, doida. Poderia até ter se dado mal, né, nesse dia. Mas eu, inocente, fui. E quando eu desci, a gente ficou um bom tempo conversando, né? Eu lembro que a gente ficou falando vários papos, assim, do nada, sabe? Aleatórios. E do nada ele me deu um beijo. E eu corri pra dentro de casa, né? Eu fiquei muito assustada, porque eu até então nunca tinha beijado na minha vida, né? Então eu corri pra dentro de casa, eu fiquei muito assustada. E ele foi embora. E no outro dia isso se repetiu. Ele jogava pedrinhas na janela da minha casa, eu descia, a gente conversava, ficava, e isso foi se repetindo. Até que um dia, quando ele foi fazer isso novamente, né, foi na minha casa novamente, a gente foi para uma casa abandonada, né? Uma casa que estava em construção. Na verdade, não estava abandonada, estava em construção, né? E lá acabou acontecendo tudo, né, que tinha que acontecer. E, passado um tempo, eu comecei a passar mal. E isso eu tinha 12 anos, tá, gente? Escuta só, eu tinha 12 anos. Eu comecei a passar mal, comecei a enjoar. E eu sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu já ouvia falar algumas coisas. E eu sabia o que poderia ser, né? Então, eu procurei ele. Eu falei com ele, contei tudo o que aconteceu. E ele foi falar com a mãe dele. E nisso, gente, a mãe dele, uma mulher muito nova, assim, muito, uma coroa enxuta, sabe? E ela foi na minha casa. A minha sorte é que minha mãe não tava bêbada nesse dia, gente. Ela foi na minha casa e conversou com a minha mãe e falou tudo o que aconteceu, né? E ele tava lá, gente, ele tava com a mãe dele, né? E eles conversaram lá e minha mãe quebrou, quase quebra a casa toda. Ela ficou louca, começou a me chamar de um monte de nome, falou que eu não prestava, que ela não nasceu para criar neto, filho dos outros. Na verdade, ela falou filho dos outros, né? Eu não nasci para criar filho dos outros, e não sei o que. Começou a gritar, a gente gritar. Só não me bateu porque a mãe do meu namorado não deixou. E a minha mãe falou, pode levar ela embora porque eu não quero ela aqui. Eu não crio filho dos outros. E o meu namorado, ele disse pra minha mãe, né? Pode deixar, eu não vou deixar a sua filha aqui, eu vou levar ela comigo. E foi isso que ele fez, gente, 15 anos. Ele teve uma atitude de homem, né? Mas essa atitude durou pouco.
porque vocês vão ver o que aconteceu. Então, eu acabei indo morar na casa dele, né? Da mãe dele. E a minha mãe não deixou levar nada que era meu, nem uma muda de roupa, eu fui com a roupa do corpo, né? E a minha sogra foi uma pessoa muito boa, gente, pra mim. Ela me deu tudo, ela me deu roupa, ela me levou numa lojinha que tinha lá no bairro pra comprar umas roupinhas, né? Que eu lembro na época que tinha lojas de roupinhas de a partir de R$ 5, gente, na altura, né? Ela comprou roupa, sapato, comprou sabonete, gente, comprou tudo, tudo que eu precisava, né? E assim foi, gente. Só que aí, a minha vida não era um inferno na casa da minha sogra, como era na casa da minha mãe e da minha tia, né? Eu tinha me livrado do inferno, né? Só que eu virei uma empregada. Claro que eu nunca reclamei, porque a minha sogra também me deu tudo, né? Que eu precisava. A minha sogra não deixava faltar nada pra mim. Só que em troca eu tinha que ser uma empregada. Eu fazia tudo, tudo dentro daquela casa. Tudo. O meu marido, né? Que já era meu marido, que a gente tava junto. Ele era filho único dela. E ela babava muito ele, passava muita mão na cabecinha dele, né? Mas aí eu relevava, sabe? Eu não ligava, eu fazia as coisas com todo gosto, eu queria mesmo ajudar, eu queria mesmo fazer, porque eu tava sendo agradecida, né? Eu era grata por tudo que ela fez, né? Por mim e por ter me acolhido ali na casa dela, né? Passado um tempo, né? Eu ainda não tinha tido os meus filhos, né? Nem sabia ainda o sexo, né? Nada. E uma vez eu vi ela, eu tava lá na lojinha lá dos bairros, né, e tal, e eu vi ela no escritório de um advogado, né, que tinha um escritório lá no bairro. E eu sabia que ela era muito amiga desse advogado e tal, né, só, gente, que eu vi um momento mais íntimo deles, sabe? Eles, assim, aproveitaram que não tinha ninguém ali dentro do escritório e tal, e deram, assim, um beijo muito rápido, né? Deram um beijo muito rápido. E eu vi, só que eu me escondi pra ela não me ver, né? Eu, assim, me escondi e eu disfarcei, gente. Eu fingi que eu não tinha visto nada. Fingi que eu não tinha visto nada e não falei nada pra ela. Por que eu não falei nada, né? Que eu tinha descoberto aquilo. Porque eu era muito agradecida por ela. Eu era muito grata por ela, né? Por ela ter feito tudo por mim. Então eu disse, isso é problema dela, isso não é problema meu, né? Eu não tinha um bom relacionamento com meu sogro também, então não fiz questão de falar nada, né? Então desde esse dia eu descobri que ela tinha um caso com esse advogado, né? Que tinha um escritóriozinho que tinha um escritóriozinho no nosso bairro. Então, desde esse dia eu descobri esse caso. Só que eu não falei nada. Ela sempre ia pra lá, dando a desculpa que ia fazer as compras, né? Mas ela sempre passava nesse escritório, né? Pra ver ele e tal. E também só Deus sabe o que acontecia ali, né? Daquele escritório. Mas eu não falei nada. Até que um dia o tempo se passou e o meu marido, ele começou a dar muito trabalho, gente. Eu tive os meus bebês, sim, eu tive gêmeas, isso mesmo. E dava muito trabalho, gente. A minha sogra que tava ali sempre me ajudando. E ele, gente, não fazia nada. Ele começou a trabalhar, ele dizia que ia para as festas para vender latinha de cerveja com os amigos dele, né? Para ganhar o dinheiro extra. Gente, ele chegava muito bêbado e aquilo era um gatilho muito grande pra mim, sabe? Me fazia lembrar de tudo que eu sofri com a minha mãe. E a gente saía na porrada, a gente brigava, era a maior falta de respeito. Não tinha mais respeito no nosso casamento, não tinha, né? E eu não queria isso, gente, eu não queria que isso acontecesse, né? Mas infelizmente acontecia, né? Por quê? Porque ele também não ajudava. Chegava bêbado, não queria saber das filhas, sabe? Ele se transformou, né? Depois que eu tive as meninas, ele se transformou. E depois disso começou a passar a noite fora, né? Chegava em casa com cheiro de mulher. E eu falava tudo pra minha sogra. A minha sogra passava a mão na cabeça dele. Ah, deixa o coitado, a paternidade tá mexendo muito com a cabeça dele. Aí, e a minha não tá. É só a dele que tá.
Ele não tem participação nenhuma. Como é que tá mexendo? Se eu é que amamento, eu é que acordo de madrugada com as bebês chorando. Gente, foi um tormento, sabe? E eu não aguentava mais isso. Eu disse, ele tá me traindo, ele tá me traindo. A minha sogra não acreditava, ele não tá te traindo, não. Esse cheiro tem nada a ver. Aí eu, tá certo, né? Esperei um tempo e comecei a seguir ele. Comecei a dar um jeito de seguir ele. E nisso que eu fui atrás dele, gente, com a ajuda de uma amiga também, que tava desconfiando também do namorado dela, que era amigo do meu marido, foi junto comigo. E a gente foi. E, gente, eu peguei ele, sabe, com a boca na botija. Já descobri tudo, vi quem era a menina, fui lá, fiz o maior barraco e tal, né? Foi horrível, passei a maior vergonha. Eu não me orgulho de ter feito isso, porque hoje em dia, eu jamais iria brigar por macho. Eu jamais iria ter feito o que eu fiz, bater na menina, sendo que o maior culpado é ele, né? Então, eu não aconselho isso, tá? Me arrependo muito. Mas eu fiz, né? E quando eu cheguei em casa, a gente foi pra casa, ele querendo me bater, eu dizendo, você não me bata, porque senão eu mato você. Gente, eu tava louca, 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 louca. Aí, o que aconteceu? Mais uma vez, a minha sogra passou a mão na cabeça dele. E, gente, eu comecei a maquinar umas coisas na minha cabeça, sabe? Eu não queria sair dali, sabe? Sem me vingar. Eu comecei a pensar, a querer me vingar dele, custe o que custasse, né? E eu queria, porque queria me vingar dele, mas não sabia ainda como fazer. Foi daí que eu tive a ideia, né, de começar a dar em cima do melhor amigo dele, né, que ia sempre na nossa casa, né, lá na casa da minha sogra, que a gente morava na casa da minha sogra. E ele sempre soltava umas asinhas pra mim, sabe, meio que dava em cima de mim, e eu nunca liguei. Só que desde esse dia, eu fingi que tava tudo bem com meu marido, fingi lá tudo numa boa, só que eu não estava, né, porque eu tava muito magoada por dentro. E eu comecei a retribuir as cantadas que ele me dava. Aí nisso, gente, nisso eu comecei a retribuir, né, as cantadas. E ele ficava todo animadinho e tal, né? Até que um dia a minha sogra saiu, meu sogro estava trabalhando, a minha sogra saiu, né, para o escritório lá do advogadozinho dela. E o meu marido, mais uma vez, disse que ia fazer um freelance com os amigos, né? Não sei o que, um tal de freelance aí que não queria nem me dizer o que era, que ele tava chateado comigo ainda, a gente tava brigando. Aí eu, tá certo, né? Só que o amigo dele, sabendo que eu ia estar sozinho em casa, foi lá. Perguntou pro meu marido, né? Dando a desculpa que queria falar com ele, só que ele sabia muito bem que o meu marido estava trabalhando, que não estava em casa. E eu falei, entra, ele vem beber um pouquinho de água, um calor desse, um sol desse e tal. E ele entrou. Gente, consegui concretizar a minha vingança na cama do meu marido. Isso mesmo, que vocês estão imaginando. Não me orgulho disso, não me orgulho disso. Me arrependo muito, porque a minha atitude não foi de mulher, sabe? Foi de uma criança, né? Mas, enfim, aconteceu. E a minha sogra chegou e pegou a gente junto. Foi um cabaré, foi uma confusão muito grande. A minha sogra começou a me xingar de tudo que é nome. Ela saiu de casa, falou que não ficava lá enquanto o marido e o filho não chegassem. O marido e o filho dela chegou. Ela começou a falar um monte de coisa pra mim. Começou a me xingar. Começou a dizer que eu traí o filhinho dela. Gente, quando ela começou a dizer isso, eu não aguentei. Quando ela começou a dizer isso, eu não aguentei. Eu olhei pra cara dela e falei assim, quem é você pra me julgar? Me diga lá, sogrinha. Quem é você pra me julgar? Não sou eu. Não sou eu que todos os dias vou no centrinho do bairro, né? Visitar um certo advogado. E, gente, nisso ela ficou toda pálida, branca. Ela não sabia nem o que falar. Ela começou a gaguejar. O marido começou a dizer, que história é essa? E eu falei, é isso mesmo, meu sogro. É isso mesmo, sogrinha. Você me julgando?
Você me falando essas coisas, sendo que você não é digna disso, você faz pior. Aí eu falei pra ela que quando o filhinho dela, quando ela soube que o filhinho dela me traiu, ela não falou nada. E ela, que é mulher, que devia ter sororidade, né, se colocar no lugar, deveria ter me apoiado, deveria ter puxado as orelhas do filho, né? Mas não, ela passou a mão na cabecinha do filho, sendo que ela fazia a mesma coisa com o marido. E eu falei que eu não me orgulhava do que eu fiz, mas eu fiz porque eu queria me vingar. Eu queria me vingar. E naquele momento eu terminei tudo. Terminei tudo com meu marido. Eu disse, olha, eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais de jeito nenhum. E nisso, gente, eu já tava... Eu não tinha largado dele antes também, porque eu não sabia pra onde ir, né? Eu não sabia, eu não tinha estabilidade nenhuma. Só que eu já tava um pouco mais segura, porque eu tinha uma amiga do curso que eu sabia fazer unha muito bem. Eu não tinha curso nada, né? E comecei a fazer curso de unha por causa dela. Quando eu terminei com o safado do embuste, eu fui, peguei as minhas filhas, e ele não fez nem questão das filhas, tá? Peguei as minhas filhas, fui pra casa dessa minha amiga, gente, eu sou muito grata a essa minha amiga. Se não fosse por ela, eu ainda estaria lá sendo humilhada por aquele embuste, né? A minha vida ficou muito apertada, né? Esse tempo que eu passei muito perrengue também, mas eu também não desisti, sabe? Eu fui atrás, eu fui à luta, eu consegui. Hoje, gente, eu tenho na minha própria casa, na área da minha casa, eu tenho uma mini esmaltaria, e eu faço as unhas das minhas clientes, que são muito fiéis, né? E ainda tá no começo, gente, é pequenininho, mas já, gente, dá pra me manter, dá pra manter minhas filhas. E eu quero crescer muito mais, sabe? Hoje eu não tô com ninguém, eu não namoro ninguém. Eu acho que eu tô, tipo, meio que traumatizada. O que eu tenho pra dizer pra vocês, meninas, é... Nunca dependa de homem nenhum. Nunca dependa. Sempre tenha um pé de meia, procure um trabalho, tenha uma estabilidade e não queira depender, porque infelizmente muitas mulheres elas se prendem ao homem, mesmo sofrendo, né? Porque não tem pra onde ir, né? E graças a Deus eu tive a consciência, eu tive a ajuda de uma amiga que soube me dar conselho, conseguiu me amparar, eu consegui me estabilizar, né, ter minha estabilidade financeira e pude sair da vida do embuste, né? Mas infelizmente muitas não têm. Mas o que eu aconselho é vocês sim lutarem por seus objetivos e procurar. Vai ter perrengue? Vai. Mas o importante é não desistir. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Essa história eu contei no meu outro canal, né? E eu trouxe aqui pra vocês, né? Uma história muito bacana. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido a lição que eu quis passar aqui com essa história, né? Não façam o que ela fez, tá, gente? Isso também, não achei legal ela ter feito isso, né? Embora ele tenha traído ela, ok, mas o certo era ela ter sumido da vida dele, né? Ter sumido da vida dele, ter ficado, ok, ela não tinha pra onde ir, ela acabou se vingando, mas ela mesmo disse que se arrepende disso que ela fez, porque nem do outro cara ela gostava, né? Foi só pra se vingar mesmo, mas também nem adiantou nada, né? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Deixa aqui embaixo a sua opinião, deixa like, tá bom? Pra ajudar no engajamento, na divulgação do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!